na TV, então vocês precisam assistir as aulas na TV. Segunda coisa, as atividades têm que ser respondidas para contabilizar a presença de vocês. E elas têm prazo, gente, a partir de amanhã. Essa atividade 2 que já está na plataforma, ela para ser entregue até 11h59 do dia 15, tá? Se não for entregue, não adianta mandar para mim, porque no dia 16 já vai estar a atividade corrigida lá na plataforma para vocês, tá bom? Outra coisa também, essa aula de átomos já foi, acho que foi na quarta-feira que já passou uma aula de átomos na televisão. Só que a gente não tem acesso rápido a essas aulas. Então, eu vou ficar meio que fazendo esse sistema, tá? Vai passar a aula na televisão e no outra aula que eu vou falar sobre essa aula que passou na televisão, tá? Vai tipo ser atrasado, mas eu acho que vai dar pra gente acompanhar direitinho, tá bom? E essa aula que já passou, né? Que inclusive eu já coloquei um material na plataforma, um material de apoio para vocês lerem e melhorar o entendimento de vocês, é sobre átomos. Então vamos começar. A história dos modelos atômicos, né? A ideia de que toda a matéria é formada por átomos já havia sido proposta na Grécia Antiga por um grupo de filósofos. O mais conhecido defensor dessa ideia foi o filósofo Demócrito, que afirmou que todos os corpos podiam ser divididos em partículas cada vez menores até chegar ao átomo, que não podia mais ser dividido. Bom, e aí a partir daí, né, surgiram várias teorias, vários experimentos em cima, né, dessa ideia de Demócrito. Aqui tem a imagem dele, né, que ele foi meio que o precursor dos modelos atômicos ao afirmar isso. E o primeiro modelo atômico que a gente tem é o modelo de Dalton, né, que fala o quê? Que os átomos seriam como pequenas esferas invisíveis, como se fossem bolas de sinuca, e que não podiam ser divididas. Com base no resultado dos seus experimentos, Dalton também concluiu que toda a matéria é formada pela associação de átomos e que os átomos são todos iguais. Mas a teoria de Dalton não explicava como os átomos se ligavam uns com os outros, né? Que ele falava que, por exemplo, como ele fala aí, né, que toda a matéria é formada por associação de átomos e que os átomos não são todos iguais. Por exemplo, ele afirmava que o átomo que forma o ferro é diferente do átomo que forma o ouro, né? E que eles se ligam e se recombinam para fazer, por exemplo, nas transformações químicas, eles se ligam e se recombinam para formar outras substâncias, tá? Só que ficou meio vago porque ele não explicou, né, como esses átomos se ligavam uns com os outros. E a partir daí, né, passou um tempo, surgiram novos estudos, principalmente sobre fenômenos elétricos, e descobriram partículas menores que esses supostos átomos, né? E aí a gente chega no que a gente chama de modelo atômico de Thomson. Mas primeiro aqui tem uma representação do que seria, né, esse átomo pelo modelo atômico de Dalton, né, que seria só uma esfera densa que não poderia ser dividida. Bom, aí a gente chega agora. Desculpa. Quando novos estudos sobre fenômenos elétricos foram realizados e descobriu-se a existência de partículas menores que o átomo, os cientistas passaram a realizar outros experimentos para propor novos modelos atômicos, como eu já falei, né? E os novos modelos atômicos foram surgindo e um dos principais é esse daqui, que é o modelo atômico de Thomson. Em 1897, o físico inglês Joseph John Thomson comprovou a existência de partículas de cargas negativas nos átomos. Essas partículas passaram a ser chamadas de elétrons. Ele sabia que o átomo era eletricamente neutro, ou seja, apresentava carga total nula. E como o elétron era negativo, ele supôs que deveria haver uma carga positiva que anulava, né, a carga negativa. Bom, gente, o que a gente sabe, né? Que para um elemento ser eletricamente neutro, ele tem que possuir cargas positivas e negativas, porque uma anula a outra e deixa o elemento neutro. Como ele só descobriu a existência dos elétrons, que são cargas positivas, ele imaginou que esses elétrons de cargas negativas,
estariam, né, dispersos em uma esfera de carga positiva, tá? Só que não ocorreu bem assim. Mais tarde, mais para frente, outros estudos descobriram que além dos elétrons existem os prótons, que são na verdade que são na verdade a carga positiva, né, do átomo, que deixa ele neutro, como a gente observa aqui. O modelo de Thomson, né? Aqui a gente vê as cargas negativas, né, que são os elétrons, e esses elétrons estão dentro de uma esfera de carga positiva. Mas só que não é assim, porque descobriu-se depois com os estudos que na verdade existiam prótons, e esses prótons que carregavam a carga positiva. Mais tarde, outros cientistas descobriram os prótons, que são partículas com carga positiva, como eu já falei. Agora a gente vai para acho que é o último modelo atômico existente e o mais importante, né, porque é o utilizado até hoje, que é o de Rutherford e o de Bohr. Eu acho que é assim que se fala, tá? Bom, vamos falar primeiro de Rutherford. O que é que o Rutherford fez? Ele realizou um experimento, né, onde ele pegou só um instante. Ele pegou, né? E essa caixinha que vocês estão vendo aqui, ela tá bombardeando carga elétrica positiva através de radiação, tá? E ele tá bombardeando aonde, né? No caso, eles estão desculpa, ele tá bombardeando nessa folhinha dourada que vocês estão vendo aí, que é uma folhinha de ouro, né? Que ele utilizou para bombardear essa carga elétrica através da radiação. E o que acontece, gente? A gente observa que ao atravessar a folhinha de ouro, algumas cargas elétricas, né, que estão vindo dessa fonte, né, passam direto, passam reto. Vocês estão observando? E outras já são desviadas para outros cantos, como a gente observa aí, ó. Tem aquela linha 7 ali, ó, que ela está já mais pro lado direito, tem umas pro lado esquerdo, elas são meio que desviadas, tá? Enquanto outras passam direto. Essas cargas positivas. Vou falar novamente, porque eu acho que não ficou claro, né? O que o Rutherford fez? Ele pegou essa caixinha aí que vocês estão vendo, que é um dispositivo, né? Que libera carga elétrica positiva através da radioatividade. E onde é que ele liberou essa carga elétrica positiva? Ele liberou nessa pequena folha dourada, que é uma folha de ouro fina, para ver o que acontece. E o que aconteceu? Primeiro a gente observa que parece, né, que algumas partículas dessas cargas elétricas elas passam direto. Elas continuam, parece que só fazem atravessar e continuam o caminho reto. Vocês observam, né? Enquanto outros pequenas faixas de carga elétrica são desviadas. Não continuam retos no caminho que já estava vindo lá da fonte. Bom, e qual a conclusão que ele chegou disso? Ele chegou que, na verdade, o que acontece com o átomo é que ele tem um núcleo positivo e ao redor desse núcleo positivo é que estão os elétrons negativos, tá? Porque quando, vou voltar aqui a imagem, quando essas cargas elétricas positivas se chocam a outras cargas elétricas positivas, o que acontece? Elas são desviadas, ó, várias linhas desviadas. E quando elas atravessam direto, elas passam pelas cargas negativas, elas passam reto, digamos assim. Como vocês observam aqui, ó, essas linhas que vocês estão vendo nessa imagem são as cargas elétricas positivas que estão sendo emitidas pelaquela máquina. Nessa primeira imagem que o átomo está laranjinha, que vocês estão vendo, é um modelo, no caso seria se a gente levasse em consideração o modelo usado por Thomson, ó, que era uma bola esférica positiva com várias cargas negativas. Se fosse realmente assim o átomo,
quando ele lançasse essas cargas elétricas positivas, elas passariam direto e não desviariam, como ocorre aqui, ó. Tá? Elas passariam só, a gente veria só essa linha vermelha mais intensa, né? E não veria mais essas linhas vermelhas mais claras, no caso, né? Que estão sendo desviadas. Por quê? Porque não tem carga positiva. E a gente sabe que carga positiva com carga positiva, o que vai acontecer? Elas vão se repelir, né? E como o que ocorre realmente é que elas estão se repelindo, como a gente observa aqui, ó. Não, o átomo não pode ser como Thomson disse, né? O átomo não pode ser assim. E ele chegou na conclusão que, na verdade, o átomo ele tem um núcleo, né, formado por prótons, ou seja, formado por cargas positivas, e ao redor desse núcleo ficam os elétrons, né, com carga negativa. Ou seja, quando ele lançou, né, aquela carga elétrica através da radioatividade daquela luz vermelha na folhinha de ouro, as luzes que eram desviadas eram as luzes que estavam batendo no núcleo, como a gente observa aqui, ó. Bateu no núcleo, positivo com positivos e repeliu, tá? E aqui estão indo reta, que a gente observa aqui, gente. Só um instante, porque esse assunto é bem complicado. Quando a gente observa aqui, ó, essa carga que tá indo reta aqui, ó. Aqui tá indo reta, gente, aqui tá mais intenso, ó. Aqui tá o vermelho mais intenso. Ela tá passando direto. Ou seja, ela não tá se chocando com nada. As que estão desviadas são essas linhas vermelhas mais claras, que provavelmente elas estão batendo no núcleo, que é um núcleo positivo. E essas cargas são o que? São positivas. E positivo com positivo vai se repelir. Por isso que elas são desviadas. E assim ele chegou na conclusão de que o átomo, na verdade, é assim, né? Com um núcleo positivo, formado de prótons, e os elétrons ficam ao redor dos prótons. Ok? Eu acho que minha explicação ficou meio confusa, mas vocês podem ter... eu vou deixar um link de videoaulas para vocês entenderem melhor, tá bom? Continuando, tem um Bohr, né, que propôs que o elétron só pode se mover ao redor do núcleo em trajetórias circulares, em determinadas camadas ou níveis de energia. O elétron pode passar de um nível mais baixo para outro mais alto quando absorve energia externa. Também pode acontecer o contrário, né? Isso aqui é bem importante depois para outro assunto, que ainda é um pouquinho mais complicado. E assim ficou, né, com o modelo de Bohr, onde os elétrons iam ficar, né, nesse movimento circulatório em várias camadas e com o núcleo no centro. E assim se dividiu, né? O átomo se divide em duas partes, na eletrosfera, onde ficam os elétrons, e no núcleo, onde é a parte positiva. Em 1932, o cientista inglês James, não vou falar esse nome, descobriu outra partícula atômica, que foi chamada de nêutron. Essa partícula não apresenta carga elétrica e está localizada justamente com os prótons no núcleo atômico, ou seja, os nêutrons, no caso, seriam essas partículas verdes que vocês estão vendo, tá? E os prótons seriam as vermelhas, as positivas. São os nêutrons, lembrando que são nêutron, né? O nome já está dizendo, gente. Não tem carga. Bom, e agora um resumo, né, de como é o átomo em si. O núcleo do átomo contém partículas positivas, que são os prótons, e partículas sem carga elétrica, que são os nêutrons. Ok. A eletrosfera é a região mais externa do átomo, onde estão os elétrons de carga negativa, tá bom? E aqui é a última imagem, onde a gente observa, né, os elétrons e o núcleo formado pelos prótons e os nêutrons.